No último capítulo, nós vimos que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Por isso foi necessário que ela partisse para que viesse o julgamento, rompendo assim a união entre Yahvé e o seu povo. Vamos então para mais um capítulo da nossa série. Esta é a última parte da visão de Ezequiel que começou no capítulo 8. Ele permaneceu fisicamente na Babilônia, mas Deus lhe deu uma visão da corrupção espiritual de Jerusalém e de como Deus responderia a ela. A representação visível da glória de Deus estava na entrada do portão leste da casa do Senhor, e o Espírito de Deus levantou o profeta e o transportou até lá em sua visão. Nesse portão estavam 25 homens. Muitos comentaristas concordam que não eram os mesmos 25 homens que adoravam o sol, que nós vimos no capítulo 8. Mas sim outros 25 homens que eram encarregados de administrar a justiça e supervisionar os assuntos legais de Judá. Entre eles estavam Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, que eram líderes notáveis entre o grupo, mas que eram líderes perversos de uma cidade perversa. É possível que Jazanias fosse irmão de Ananias, o falso profeta que se opôs a Jeremias. Esses 25 líderes formavam o Tribunal de Jerusalém, que deveria ser um símbolo de justiça e autoridade. No entanto, aqueles que deveriam liderar com sabedoria e integridade estavam envolvidos em práticas perversas e com a idolatria. Mas, mesmo em meio à escuridão e à depravação, a glória do Senhor ainda brilhava. A afirmação feita por eles no versículo 3 deve ser entendida através da profecia e narrativa de Jeremias, capítulo 29. Logo depois da segunda invasão da Babilônia, em que 10.000 judeus, entre eles Ezequiel, foram levados cativos, Jeremias enviou uma carta para eles dizendo que eles deveriam construir casas e se acomodar na Babilônia, porque eles viveriam lá por 70 anos. Contudo, era tolice o povo de Jerusalém construir casas, já que o Senhor havia determinado que o exército babilônico destruiria a cidade e mataria a maior parte dos seus habitantes. Agora, os 25 líderes do povo aparecem na visão de Ezequiel, contradizendo esta profecia de Jeremias, afirmando que sua permanência em Jerusalém era tão certa quanto um pedaço de carne protegida do fogo dentro de um caldeirão. Ou seja, em Jerusalém, o povo seria protegido do fogo do ataque hostil dos babilônios. Assim, eles desprezaram a mensagem de Jeremias, confiando que Jerusalém teria condições de resistir à terceira e última invasão que estava prestes a acontecer. Então Deus disse a Ezequiel que profetizasse contra aqueles líderes e toda a casa de Israel, dizendo que Deus conhecia não somente as ações, mas também os pensamentos deles, e que o julgamento divino seria uma resposta à sua rebelião persistente. Usando as próprias palavras ditas em tom de escárnio por eles, Deus as retrucou, dizendo que Jerusalém jamais iria protegê-los. Seus mortos seriam a carne da panela, e eles seriam expulsos da cidade e entregues nas mãos dos estrangeiros. Na sua visão, Ezequiel viu Pelatias, um dos líderes de Jerusalém, cair morto enquanto ele profetizava. Sua morte foi um sinal do que aguardava o restante dos líderes e do povo. Mais uma vez, Ezequiel ficou atordoado e caiu com o rosto em terra para interceder pelo remanescente que Deus havia prometido proteger.
Ao que parece, os judeus que permaneceram em Jerusalém e que ainda não tinham sido levados para o exílio se consideravam superiores aos que tinham sido levados. Usando a metáfora da panela de carne, era como se o povo que ainda estava em Jerusalém fosse pedaços de carne seleta, enquanto os que já estavam exilados na Babilônia fossem apenas restos. Mas é claro que era justamente o contrário. No entanto, Deus prometeu sustentar seu povo durante o período do exílio. A história de Israel e Jerusalém não terminaria com a conquista babilônica. Enquanto o povo estivesse ausente de sua terra e do templo, Yahvé seria seu santuário por aquele pouco de tempo. Essa seria outra maneira de ele se revelar ao seu povo, mostrando que não desistiria deles. O Senhor garantiu que o julgamento do seu povo aconteceria, mas também garantiu a sua restauração. Ele os sustentaria durante o exílio e faria desse tempo um tempo de limpeza, um tempo para tirar sua devoção aos ídolos. Isso deu tão certo que quando o povo voltou do exílio, depois de 70 anos, não teve mais o mesmo problema com os ídolos das nações como eles tinham tido antes do exílio. Deus prometeu sua obra de restauração, falando em termos associados à sua maior obra de restauração, a nova aliança em Cristo Jesus, confirmando o que já havia falado através do profeta Jeremias. Mas é bom lembrar que a promessa da restauração vindoura, especialmente como vista na nova aliança em Cristo, não é a mensagem do universalismo, em que todos seriam restaurados e salvos, mesmo que persistissem na rejeição a Deus. Não. Aqueles que continuassem a ter o desejo por coisas detestáveis e suas abominações idólatras seriam julgados pelos seus pecados. Como nós vimos no capítulo anterior, a nuvem da glória de Deus se moveu do Santo dos Santos até a porta do templo, depois se moveu pelo pátio até o portão da saída, se afastou do templo e finalmente deixou a cidade de Jerusalém pairando no Monte das Oliveiras, no lado leste da cidade. Podemos imaginar como foi triste essa cena. Nos faz lembrar o que Jesus sentiu séculos mais tarde, quando olhou para Jerusalém e chorou sobre ela com pesar e tristeza. Ezequiel parou sua descrição com a glória do Senhor pairando sobre o Monte das Oliveiras. Se ela partiu mais adiante, Ezequiel não deixou registrado. Era como se o profeta estivesse comunicando que, embora o Senhor tenha deixado seu templo e a cidade santa, ele ainda estaria de prontidão, velando sobre o seu povo até que o julgamento se completasse. Quando a visão terminou, Ezequiel se viu novamente em casa, na Babilônia. Então ele contou a visão aos exilados, certamente começando pelos anciãos que estavam com ele ali na sua casa, para os instruir e os alertar. Certamente eles ficaram chocados com a profunda depravação de Jerusalém, com a severidade do julgamento iminente e com a triste partida da glória de Deus da cidade santa. Que possamos aprender com a história de Jerusalém e seus líderes corruptos, que possamos nos arrepender dos nossos próprios pecados e buscar a santidade que Deus requer de nós para que possamos valorizar e nos alegrar com a glória do Senhor que brilha entre nós e nos oferece esperança e salvação. E amanhã, Ezequiel vai apresentar mais 2 dos seus sermões práticos. Primeiro, fazendo o papel de um fugitivo. E segundo, comendo seu pão e bebendo água, mostrando muito medo e pavor. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!